em Lucas capítulo 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Vamos mais um pouquinho. Respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo como eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. E ele disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até. Podem ficar à vontade, irmãos. Eu dei um título para... Parece um pouco contraditório o título, mas nós vamos entender. Justificado pelas obras. Nós sabemos que a justificação é pela fé, mas eu dei o título Justificado pelas obras porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as obras. Nós encontramos aqui nesse quadro que Jesus tinha sido convidado para ir na casa de um certo fariseu. Nós sabemos que um fariseu era uma religião que existia dos fariseus, né? Eles tinham sua denominação. E eles eram religiosos, e eles cumpriam até os mandamentos, e, como diz o profeta, você não poderia apontar um erro deles, porque eles eram justos em suas doutrinas, no que eles criam. Mas este Simão, esse fariseu que convidou Jesus, ele não cria em Jesus. Ele apenas convidou porque Jesus, na época, ele era famoso, digamos assim. Jesus era algo, digamos que era moda. Como ser evangélico hoje é moda. Se você sair aí por fora e perguntar para as pessoas na rua: você é evangélico? Todo mundo é evangélico, os católicos e os evangélicos, mas uma grande maioria são evangélicos. Mas se você for para a Bíblia, a maioria deles não crê na Bíblia, mas são evangélicos. E Jesus disse um dia que nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ser evangélico é moda. E naquela época Jesus estava famoso, ele fazia muitos milagres e corria os boatos por ali que Jesus fazia. Então aquele fariseu, ele queria convidar para aquela festa que só haveria gente importante, Jesus, que era algo que estava sendo falado no momento. Mas ele nunca deu o devido valor para Jesus. Quando Jesus entrou, como era o costume na Palestina, nós conhecemos já muito bem isso,
Eles vinham pelas estradas a pé, com os pés empoeirados, e então quando ele chegava na casa onde estavam fazendo a festa, tinha um homem que eles chamavam de lacaio, que recebia as pessoas, aí dava água, lavava os pés dele, ungia a cabeça dele. Diz o profeta que aquilo era como se fosse a menta, era fresco, um frescor, dava uma sensação de alívio. E também dava um beijo no rosto, que é o ósculo santo, e recebia bem, colocava a pessoa sentada em um lugar confortável. Todos eram recebidos desta forma, mas Jesus não foi recebido desta forma. Então, se nós trazermos, eu estou só fazendo uma base aqui, se nós trazermos para os dias de hoje, não é nem um pouco diferente. Aí por fora, porque os verdadeiros filhos de Deus sabem dar valor para Jesus Cristo. Mas Jesus é sempre convidado nas igrejas, até nas casas, quando o negócio aperta às vezes, ou a doença chega. E aí Jesus chega e faz a obra que eles queriam que fizesse, e depois Jesus é deixado em um canto e a palavra nunca foi analisada, né? Aquele fariseu nunca viu que aquele Jesus era o Messias, nunca foi para as Escrituras para conferir quem era o Jesus que estava na casa dele. E uma vez o profeta conta de uma mulher, e ela era muito pobre. Me veio isso à mente agora. O filho dela tinha ido viajar para outro país e ela era muito pobre, que ela precisava de ajuda caritativa. As pessoas tinham que doar alimento para ela e tudo mais. E chegou um ponto que a assistência social foi na casa dela. Sim, mas você não tem ninguém para te ajudar? Mas, eu tenho um filho, mas ele está morando fora do país. Mas ele sabe da sua situação, que a senhora está nessa condição. Eu não quero incomodar ele, porque ele está tão bem lá, e ele me manda cartas, e as fotos mais belas que ele pode me mandar. Aí eles perguntaram para ela, mas que fotos são essas? Deixa eu ver, eu tenho guardado aqui no meio da minha Bíblia. E ela foi lá e pegou as fotos, não tinha estudo, não conhecia. Eu não lembro agora o país que era, mas a moeda era outra. E o que ele mandava para ela, que ela chamava de foto, era dinheiro. E ela guardava aquele dinheiro dentro da Bíblia e não sabia que aquilo tinha valor, pensava que era foto. Ele disse que ela tinha centenas de dólares guardados e estava precisando de ajuda caritativa, porque ela não sabia o valor do que ela tinha guardado dentro da Bíblia dela. E hoje em dia não é muito diferente também com os chamados evangélicos por aí. Eles estão com a Bíblia na mão ou debaixo do braço, mas não sabem o valor que tem. E às vezes estão precisando de ajuda caritativa espiritualmente falando. Porque essa era, financeiramente, ela é rica, a Bíblia diz. Mas espiritualmente, Deus disse que é pobre, cega, miserável e nu. Então está nessa condição porque não tem o conhecimento do valor do Jesus que eles têm convidado para entrar. Mas eu quero seguir no meu tema aqui. Então, aquele fariseu nunca analisou isso e ele nunca deu a reverência que ele deveria ter dado para Jesus. Porque ele era um fariseu. E ele era um religioso. Então, quando você já tem sua religião, eu já tenho a minha religião, a gente já está bem. Sabe, eu já sou crente. Às vezes a gente sai evangelizar. Tem uma certa denominação por aí que eles não aceitam folheto. Não, eu já tenho. Não, mas pega um, lê isso aqui. Não, já tenho demais aqui. Eu já tenho, eu não preciso. E aquele fariseu era dessa forma, eu já tenho. Jesus veio, mas eu já sou um fariseu. Se você for na minha igreja, nós já oramos, já louvamos, já está tudo certo. Mas o que ele precisava era de Jesus. Ele não precisava de religião. Ele estava apegado a uma igreja, a uma placa, mas Jesus não veio trazer placa e nem religião. Jesus veio trazer vida eterna. Aquele jovem rico que encontrou com ele também era religioso e disse: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: cumpre os 10 mandamentos. Ele disse: eu já faço isso desde de jovem, mas não tinha vida eterna. Então religião não dá vida eterna, mas Jesus dá. Amém. Então ele já era digno o suficiente, ele já tinha, não precisava de Jesus. Mas uma pecadora olhou e viu Jesus. Essa mulher, ela era uma prostituta, mal falada, ninguém dava nada por ela. O fariseu nunca convidaria ela para entrar na casa dele. Ela viu Jesus maltratado, viu Jesus
sem ser bem recebida. Ela disse, eu não posso deixar Jesus dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa, só que eu não tenho permissão para entrar lá. Por isso que a Bíblia diz que ela entrou por detrás de Jesus e foi direto nos pés dele, porque ela tinha vergonha de entrar ali. Ela não era digna de entrar ali. Mas Jesus sabia disso e permitiu ela fazer aquilo. Amém. E o fariseu ficou olhando e disse assim, se ele soubesse quem é, como em outras palavras, nem profeta ele é. Porque se ele fosse profeta, sabia que essa mulher era pecadora, achando que ele ia tirar ela da sua presença ou sair, fugir dela porque era uma pecadora. Mas Jesus, ele não foge dos pecadores. Ele vai em busca dos pecadores. A religião afasta as pessoas e separa. Jesus, ele chama elas e vai ao encontro. E o profeta diz que a reputação de Jesus é feita na presença de pecadores. Então um dia eu era assim, eu era aquela mulher. E ele olhou para mim, na minha condição. Talvez a religião dissesse, você não tem jeito, mas ele olhou para mim. E aí nós olhamos aqui nessa passagem que aquele fariseu, Jesus olha para ele e diz assim, olha, eu entrei aqui, você não me deu valor. Agora, em outras palavras, né? O que você não fez, essa pecadora fez. O trabalho que você não fez, ela fez. Ele tinha requisitos para fazer isso. Ele já era um religioso, ele já cumpria os mandamentos, ele já ia na igreja, ele poderia ter feito muito bem aquilo, mas porque ele não reconhecia, por causa do seu conhecimento, da sua religião, da sua igreja, alguém fez. Alguém que ele olhava e dizia que não era digno. Então, eu creio assim, se alguém não quer, tem quem queira. Se alguém não faz, Deus vai levantar alguém para fazer. Se alguém não vai fazer, Deus chamou para fazer, achou que não pode, não tem problema, Deus pega um todo arrebentado lá fora, arruma a vida dele e ele vai fazer. Porque Deus não fica sem uma testemunha. Mas enganou-se aquele fariseu que Jesus tinha ido lá por causa dele. Jesus sabia que aquela mulher ia estar lá. E sabe, às vezes, aí é onde está que as pessoas se enganam, porque grandes religiosos nas suas igrejas, e vê que a presença de Deus desce, acha que é porque eles são bons o suficiente, ou porque eles falaram em línguas, ou fizeram alguma coisa. Jesus só vai por causa dos pecadores que estão lá. Não é porque alguém foi bom o suficiente. Jesus não vem aqui porque eu sou bom, não, ele vem porque tem pessoas que reconhecem que precisam dele. Amém. Pessoas que se humilham na presença de Deus. Aí ele olhou para aquele fariseu, perguntou para ele e falou, você não fez o que ela fez. Aí o profeta diz na mensagem, Jesus cumpre seus compromissos. Ele disse assim, quando Jesus falou de volta ao fariseu, ele justificou aquela mulher pelas suas obras. Mas quando ele justificou ela para si mesma, ele justificou ela por sua fé. Ele disse, tua fé te salvou. Ele mostrou ao fariseu que as obras dela eram, o que as obras dela eram, porque suas obras expressaram sua fé. Amém. Então por que, quando te perguntaram, mas por que vocês têm que fazer tal coisa nessa igreja que vocês vão? As irmãs, elas têm que ter o cabelo assim, a saia assim, é regra da igreja. Não, sabe por que nós fazemos isso? Porque eu estou fazendo, expressando a minha fé. Aquela mulher expressou a fé dela, disse o profeta. E Jesus olhou e disse assim, olha, fariseu, a fé dela salvou ela. Não, ele disse assim, está vendo a obra que ela está fazendo? É porque ela crê. Amém. Aí ele olhou para ela e não disse, porque você fez a obra, você está salvo. Não, ele disse, a tua fé te salvou. Amém. Porque nós somos salvos pela fé. Amém. Mas diante das pessoas nós somos justificados pelas obras. Então se alguém diz que crê e não tem obra, a fé sem obra é morta. Tiago capítulo 2. Então nós precisamos das obras. As obras dizem para mim de que lado que eu estou. Para mim não, para as pessoas que estão olhando. Se você vem à igreja, se você vai a algum lugar, aquele fariseu dizia que era um religioso, mas ele nunca fez a obra para Jesus Cristo. A prática dele mostrou o que ele cria. Ou, em outras palavras, que ele não cria em Jesus Cristo. A vida que você vive, irmão, diz qual é o tipo de fé que você tem. Se você vive de acordo com a palavra, por mais difícil que seja, você está dizendo, eu creio em Jesus Cristo. Amém.
Por quê, irmão? Porque eu estou me esforçando para fazer o que ele disse para mim fazer. E as pessoas vão olhar e vão dizer, não, eu conheço fulano e eu sei que ele é crente, ele é um cristão. Por quê? Porque ele faz diferente, ele age diferente. Mas agora, se você sai fora, eu sempre lembro dessa cena. Um dia eu estava lá, numa outra cidade que eu morava, eu e a minha esposa, e eu cheguei numa barraquinha de lanche, pegar um lanche com ela. E não criticando ninguém, nem julgando ninguém, porque cada um vive do jeito que quer. Nós temos a nossa fé e nós cremos nisso, e se alguém não tem, amém. Não crê, amém. Mas ela estava ali, eu e ela estava ali esperando o lanche, chegou uma mocinha de uns 15 anos de idade, com uma mini sainha que parecia mais uma cinta, pediu um lanche. E o rapaz, dono do lanche, ele era cristão, de uma denominação. O senhor que estava atendendo. Quando ela foi embora, disse, paz do senhor, irmão. Ela disse para ele. Eu fiquei olhando e o quê? Se ela não dissesse aquilo, eu nunca ia imaginar na minha vida que ela ia na igreja, pelo menos. Porque a maneira que ela se comportava, a maneira que ela estava agindo, não dizia a fé que ela professava ser. E a maneira que eu me comporto ali fora é o que diz o que eu creio. A maneira que você se comporta lá fora, diante das pessoas, eles vão olhar e dizer que você tem uma fé, que é diferente das... Não que exista outro tipo de fé, porque há uma só fé, mas a fé na palavra de Deus te leva a fazer as obras que a palavra diz que você tem que fazer. E quando você for acusado por algo, então as pessoas vão olhar e dizer, não, mas fulano eu sei que ele é um cristão. Uma vez... uma mulher ficou brava comigo numa empresa, quando eu trabalhava em Aurora, e ela saiu falando um monte de coisa que eu não tinha feito, inventando, e foi e falou para um colega de trabalho meu, e falou, olha, fulano fez isso, 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 ele disse, eu não acredito, porque eu conheço o Jeconias, e eu sei que ele não faz isso, só acredito se eu vejo, só que ela não tinha prova, então ficou assim mesmo, porque ele sabia que tipo de fé que eu tinha, e que tipo de vida que eu vivia ali dentro daquela empresa. Mas ela tentou me difamar, não deu certo. Porque eu sou bom? Não, porque eu estava expressando as obras. Porque Deus me deu a graça por isso. Amém. E Ele pode dar para você também? Amém? Tem certeza que já deu? Tiago capítulo 2, verso 14 em diante diz assim, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Se você perguntar para as pessoas, para todos, você tem fé? Tenho. Meu sogro diz isso. Eu tenho uma fé em Deus que nada abala, mas a vida diz outra coisa. As obras dizem outra coisa. Aí ele diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras? Aí Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. As obras não te salvam, mas elas testificam quem é você. Amém. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Quando Deus pediu para Abraão oferecer o filho dele, ele foi e ele ia realmente sacrificar, Deus disse, opa, pode parar, agora eu sei que você realmente crê em mim. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque você ia fazer realmente o que eu te pedi. Sabe quando Deus sabe que você crê nele? Quando você faz o que ele pediu para você fazer. Amém. Aí ele olha para você e diz, não, eu sei que meu filho tem falha, sim, eu sei que ele não é perfeito, mas o que eu pedi para fazer, ele está se esforçando para fazer. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, bem, vês que a fé cooperou com as suas obras,
e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumprindo-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele fez o que Deus pediu para ele fazer. E sabe, se alguém te perguntar, você pode dizer, olha, eu sou amigo de Deus, você quer que eu converse com ele, você precisa de alguma coisa, eu peço para ele por você. Porque eu sou amigo de Deus. Por quê? Porque eu conheci um dia, quando eu não era digno, igual aquela pecadora lá. Eu desci aos pés dele, eu sabia que eu não era digno, ele disse que a minha fé me salvou, e para mim provar que eu sou um salvo, eu faço o que ele me pediu, e eu me tornei amigo dele. Amém. Glória a Deus. E se você é amigo, você tem intimidade. Você chega no seu amigo e conversa com ele. Se você precisa de algum favor, você pede ao seu melhor amigo. Você tem conhecimento, sabe que certas coisas você vai poder contar para ele, ele vai te entender. É teu amigo. Então, para se tornar amigo de Deus, é esse o caminho. Não é se tornar religioso, porque a religião separa você de Deus. Nós aprendemos isso aqui. Quando Adão quis justificar com a sua cobertura, porque a palavra religião significa cobertura, pegou folhas de figueira, se cobriu, chegou diante de Deus e disse, não vale. Tem que morrer um inocente por causa do teu pecado. O inocente morreu por mim e por você. Amém. Deu uma vestimenta nova para mim e para você, que se chama Espírito Santo. Aleluia. E você se torna amigo de Deus, e você, como que as pessoas vão saber que você é amigo de Deus? Quando você faz aquilo que ele disse para você fazer. Se você confia no teu amigo, ele pede algo para você, você não vai fazer? Deus pediu, eu faço. Se eu não der conta, ele me deu uma roupa que me faz dar conta. Amém. Glória a Deus. Aí ele diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Aí você vê aquela outra prostituta. É que Deus gosta de quem não presta, né, para a sociedade. Eu era um, estava lá jogado. Ah, mas eu disse esses dias atrás, irmão, tanta gente boa tinha lá, naquela cidade, em Jericó. Tinha tanta, talvez moças virgens que nunca se corromperam, pessoas boas, estudadas, pessoas que nunca fizeram mal para ninguém. Mas uma prostituta, ela olhou e disse, eu creio no Deus que está vindo aí. Eu ouvi falar dele, eu acredito nele. Então não é o quanto eu sou bom. Por isso que a Bíblia diz em Efésios que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. As obras é para que as pessoas olhem para você e saibam que você foi salvo. Não é para ser salvo. Você faz obras porque você é um salvo. E ele olhou e ela era uma prostituta e ela disse assim, olha, eu creio nesse Deus aí. Não deixe que eu pereça junto, porque eu sei que essa cidade vai perecer. Tem um juízo vindo aí. Há alguns espias andando por aí avisando, o juízo está chegando. Aqueles que creem. Ele disse assim, ó, pega esse cordãozinho vermelho, que Deus é simplicidade. Você já imaginou, irmãos, vocês que estão visitando? Tem uma guerra, estourou uma guerra aí e todo mundo vai morrer nessa cidade. Como é que eu escapo? Eu dizer para você, ó, pega esse cordão e amarre lá na sua porta. Você não vai morrer. Você tinha coragem de fazer? E confiar nisso? Ela não tinha outra opção. Ela disse, ele falou, eu sei que o Deus vai destruir, eu vou amarrar. E quando eles entraram lá, destruíram tudo. A família dela não, ela salvou até a família porque ela creu na palavra de um homem de Deus. Aquele cordão vermelho significava simplesmente o sangue de Cristo para mim e para você. Você não precisa de um cordão, você precisa do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, aplicado sobre a sua vida. Então pode vir toda a destruição, e você e a sua casa vão ser guardados. Ou então não é o mesmo Deus da Bíblia. Aleluia. Então, pelas obras você é justificado diante das pessoas. Lá no capítulo 1 de Jó, quando o diabo subiu na presença de Deus, os filhos de Deus se apresentaram, Deus olhou para o diabo e disse assim, ele nem perguntou, ele disse assim, por onde é que você andou, Satanás? Ah, é pelo rodear a terra e passear por lá. Viu meu servo Jó? E começou a testificar do que Jó fazia.
servo temente a Deus, desvia-se do mal, homem prudente. Não tem ninguém igual a ele na terra. Falando do que Jó fazia, de suas obras, porque nós somos justificados diante do acusador pelas nossas obras. Se ele te acusar de falhas, Deus vai olhar e vai dizer assim, não, mas ele aceitou a Cristo, o sangue está ali, não tem falhas, mas dá uma olhada no que ele está fazendo agora. Amém. Dá uma olhada nas obras que ele está fazendo agora. Ah, mas ele falhou lá atrás, não tem problema, ele aceitou a Cristo, o sangue perdoou o pecado dele. Dá uma olhada nas obras dele agora, Satanás. No meio de uma era tão terrível como aquela, dá uma olhada na igrejinha ali de Blumenau para você ver. Para que ir tanto no culto, irmão? Para que isso? Para mostrar de que lado que eu tô. Porque eu sei que o meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, está aqui todo sábado e eu venho e falo com ele aqui. Aleluia! Louvado seja Deus. Ah, são fanáticos, tem que ir direto no culto. Se fosse para ir no bailão, não dava nada, né? Só para arrumar encrenca, dívidas, perder dinheiro e problemas. Não, mas nós viemos conversar com o nosso amigo. Você fala com ele, você adora ele, e depois ele vem e fala com você, responde o que você precisa. Você tem comunhão com ele. E você volta para casa feliz. E durante a semana o diabo tenta de novo, e aí Deus olha assim, fica olhando sábado para você ver. Ah, mas ele errou essa semana, senhor. Espere sábado para você ver onde é que ele vai estar. Porque Deus já conhece antes, ele sabe quantos sábados você vai vir. Ah, mas esse sábado ele não foi, eu sei, mas veja no outro ele vai estar lá. Deus sabe de tudo antes que aconteça. Não é maravilhoso? Então nós temos que, as obras são para que nós somos justificados diante das pessoas como aquela mulher foi justificada por Jesus. E disse, olha, veja o que ela fez, mas quando ele olha para mim e para você, porque você faz isso, porque você tem fé, ele diz assim, ó, a tua fé te salvou. Amém. E a Bíblia diz, Paulo diz que a fé, nem fé nós temos para se salvar. É Deus que dá essa fé, porque para que ninguém se glorie. Não é, nós não estamos aqui nos jactanciando, olha como nós fazemos, olha que as irmãs assim, olha, não, nós somos salvos, não. As obras testificam da minha vida e da tua vida aí fora, mas a salvação é pela graça. Amém. Aí diz assim, Efésios capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ainda morto, lá onde nós estávamos mortos nas ofensas e pecados, Deus pegou você e vivificou. Amém. Em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo. Você não andava no outro tempo segundo o curso do mundo? Eu andava. Bebia todo dia, fazia festa, encrenca. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha, nós não estamos nos excluindo, não. Nós também era desse tipo. Nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, você crê que Ele é riquíssimo em misericórdia? Amém. Pelo seu muito amor que nos amou. Amém. Se Ele te chamou é porque Ele te ama, irmão. Amém. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ele repete, ó, tenha consciência que você estava morto, não tinha nada para você. Tem muito morto ainda, mas Jesus ainda é o mesmo, chamando as pessoas. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aí o profeta diz assim, e isso não vem de vós, a Bíblia diz o profeta, isso o quê? Nem a fé nós tínhamos para se salvar. As pessoas, não, eu tenho fé. Não, se Deus não der, não tem. Ah, eu tenho fé para ser salvo, eu sou uma pessoa boa. Não, se Jesus Cristo não te der fé para ser salvo, não tem como. Agora, o que eu preciso? Eu preciso aceitar o que Ele fez por mim.
Um dia eu aceitei e eu olhei e disse, aquele sacrifício, aquelas chibatadas, aquele cuspe no rosto, aquela barba arrancada, era para ser em mim. Mas Jesus decidiu ir no meu lugar e disse, eu aceito isso. Eu não tenho condições de pagar, eu aceito isso para mim. E o que eu tenho que fazer? Quem crer e for batizado será salvo. Eu creio e fui batizado, irmão. Você está olhando, talvez os irmãos podem achar que a gente é meio doido. Mas você está olhando para alguém que não morre mais. Eu estou olhando para um monte de pessoas que não morrem mais. Que tem vida eterna, mas como assim? Não, essa casca, esse corpo aqui morre. Mas e o que está dentro? A alma. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Depois que esse corpo tombar, existe uma vida. Para onde eu vou? Qual é o destino? Eu escolhi o meu destino quando eu disse eu aceito o que Jesus fez por mim. Eu sei que eu não sou digno, como aquela pecadora, eu não posso entrar, mas ele olha, seu acusador vem e diz, olha aqui, ó. Não é digno não merece não, mas sabe aquele véu lá? Rasgou, Satanás. Eles não estão mais proibidos, todo aquele que aceitar pode vir. A Bíblia diz que todo aquele que quiser venha e beba de graça da água da vida. Amém. É Deus que dá água, é Jesus que dá essa água da vida, aquela fonte que emana das veias de Emanuel. Amém. Ele disse que aquele que bebe dessa água se torna dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu e você saímos daqui direto para a vida eterna. O corpo pode ir para o caixão, eu não quero mesmo. Esse corpo é fraco, ele envelhece, a morte ainda está aqui, batalhando contra ele, nós envelhecemos, ficamos doentes, tem problema, mas o daqui de dentro não, vai direto para Cristo. Amém. Direto para a presença dele, volta a ser o que era antes, eterno. Oh. Eu não vou querer trocar isso por nada. Aí ele diz, a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que dá. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras. Mas quando alguém vir dizer, eu olhar e dizer assim, mas fulano, eu sei que o fulano não. Por quê? Porque eu vi a vida que ele vive. Eu sei que tipo de vida que ele vive. E o profeta diz que nós estamos sempre refletindo alguma coisa. Nós já estamos indo por um pouco tempo. Eu tenho algumas anotações aqui, mas ele diz que sempre nós estamos refletindo alguma coisa. Ele diz aí, tudo depende o que você tem lá dentro. Se você tem Cristo, você vai refletir a Cristo. Amém. Se você não tem, você vai refletir o que tem ali. Quando você reflete a Cristo, você vai fazer as mesmas coisas que Cristo faz. Se você vai na frente do espelho e você faz assim, o teu reflexo faz assim. Erga a mão, teu reflexo erga a mão. Se eu reflito a Cristo, o que ele fez eu vou fazer. Amém. Se Jesus foi e alguém falou alguma coisa para ele e Jesus ficou calado, eu estou refletindo a Cristo, eu fico calado. Você consegue fazer isso sem ele? Não, mas se ele estiver em você, você consegue. Amém. Se ele te dá essa condição, você está refletindo. Amém? Agora ele diz assim, 39, quero ler esses dois aqui. Ele diz assim, agora, para o desapontamento que virá no julgamento. Ora, o pecador, o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o jogador, o adúltero, ele não ficará desapontado, porque ele já sabe que ele está no erro, ele não vai chegar lá dizendo, eu sou santinho, sou salvo, ele conhece, reconhece. Ele diz, mas aquele companheiro que está tentando esconder-se a si mesmo atrás de algum tipo de profissão de igreja, este é o sujeito que ficará desapontado no dia do julgamento. Bem? Que professa ser cristão e vive de alguma outra maneira. Por isso que Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Esse seria melhor para ele que nunca houvesse feito nenhum tipo de profissão. Ficar fora e começar a viver algum tipo diferente. Porque ele é o maior obstáculo que temos para aquele que professou e diz ele é um cristão e vive algo diferente. Ele diz que isso se torna um obstáculo na igreja, porque certamente você já encontrou alguém que disse assim, eu não vou ir porque eu vi fulano lá, e só para ser crente do jeito que ele é, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Eu escutei muito isso já, né? A pessoa se torna um obstáculo. Aí ele diz assim, sempre, ele diz, não julgue sua vida através de quanto poder você tem para realizar milagres. Olha o que o profeta diz. Às vezes,
Deus faz milagre. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Se você orar, a pessoa é curada. Você ora, o demônio tem que sair. Ele disse, mas não julgue sua vida através de quanto poder você tem para realizar milagre. E nós, falando de cada um para si, disse, nós não julgamos a nós mesmos através de quanto conhecimento você tem da palavra. Também não é conhecimento. Julgue sempre a ti mesmo, olhe para trás e faça um inventário de que espécie de fruto que a vida que você vive no presente está agora produzindo. Olha para trás a tua vida, comece a analisar a tua vida e veja se você está produzindo fruto de um cristão. Então você pode entender que tipo de vida. Então não julgue a sua vida através do poder para fazer milagre, não, julgue através do fruto que você está produzindo. Ele disse, como eu preguei há algum tempo atrás na reunião de homens de negócio em Phoenix, no Arizona, sobre o reflexo da vida cristã. Então, não é pelo poder que você tem, porque o poder é dado, sim. Se você crê, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão a serpente, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Isso acompanha, mas se você quer saber o quanto cristão você é, veja que tipo de fruto você está produzindo. Que obras você está fazendo? Qual é a maneira que você está se comportando? A primeira obra que um cristão faz, quando crê, é ser batizado. Mas não para por aí, segue, nós aprendemos isso. Segue fazendo. Então, você vê que, eu já estou indo para o final, a nossa vida depende também das obras, a vida cristã. Para que as pessoas olhem para mim e para você e digam, eu conheço alguém. Eu fui num lugar e eu sei que realmente tem um povo que serve a Deus. Que não é toda essa bagunça que estamos vendo aí fora, mas há um povo diferente. Há um povo. Agora, eu quero para nós encerrar e entrar numa parte aqui que eu me maravilho muito. Você sabe que não é fácil ser um cristão, digamos assim, você se tornar um cristão. Às vezes nós temos que trilhar caminhos. Como disse o pastor Júlio esses dias, o cristão é comparado com a águia, só que a águia às vezes ela é do voo solitário, você tem que voar sozinho às vezes. Porque às vezes vai ser rejeitado. Às vezes as pessoas não vão te entender, às vezes você vai ser criticado. Aí, as pessoas não têm noção, esse mundo não tem noção, e às vezes a igreja, nós mesmos não sabemos qual é o papel nosso aqui na terra. Porque o meu papel, e nós lemos ali que nós somos amigos de Deus. E o juízo não veio ainda sobre essa terra por causa de mim e de você. Porque há pessoas aqui que são amigos de Deus, eu pensando esses dias assim, há dois homens, falando no geral, homem e mulher, em mim e em você. Há um que está dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas há um evangelista dentro de você que está, Senhor, espera mais um pouquinho, porque tem um fulano ainda que não veio. E nós aqui, como esses agentes de Deus, como amigos de Deus, carregando o Senhor Jesus Cristo dentro de nós, estamos segurando a ira de Deus sobre esse povo. Porque aquela mulher, Jesus disse para os discípulos um dia, onde vocês forem, e vocês não forem recebidos, a palavra de vocês não for recebida, vocês saem dali, sacudem a poeira do pé de vocês, e o juízo para aquela casa ou para aquela cidade será pior do que o juízo para Sodoma e Gomorra. E ela lavou os pés de Jesus para ele não sacudir os pés da poeira, para não trazer juízo sobre aquele homem. Ela estava segurando o juízo sobre aquele fariseu, porque ele deixou ele com o pó nos pés. E ele podia sair daquela casa, bater o pé e condenar aquele homem naquele dia. Mas a pecadora veio e lavou o pé dele e tirou toda a poeira. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nós estamos segurando ainda o juízo. Você e eu estamos aqui porque o Espírito Santo ainda está aqui através da igreja de Deus. O juízo ainda não veio, só que eu quero dizer uma coisa, o quadro está todo formado. Está tudo se aprontando, o negócio está chegando no seu ápice. O povo de Deus está aqui ainda, mas um dia vai ser tirado. Você sabe, nós conversando ontem com o pastor, você vê as nações aí, estão tudo falindo, quebrando, e o comunismo, e o povo brigando aí fora, e quanto mais greve dá, mais vai falir o país. Quem que vai tirar o povo do sufoco financeiro e também dar a liberdade de religião que todo mundo quer? O quadro está formado, o profeta profetizou, nós sabemos disso. Um dia o romanismo vai entrar e vai acalmar tudo isso aí.
Tá, vocês têm dinheiro, Roma tem dinheiro e também agora unificamos as igrejas, todo mundo é uma igreja só e tá tudo certo. Agora vamos adorar a Deus com liberdade. E aí é onde o negócio acontece. Mas eu não quero seguir nisso aqui, para nós encerrarmos com isso aqui. Então a Bíblia diz que ainda não chegou o juízo. Se você abrir 2 Tessalonicenses, eu quero ler isso aqui junto com você. Você já conhece, mas eu quero só ler aqui para nós acompanharmos juntos aqui as Escrituras. A Bíblia diz que ainda há um aqui no meio. O pastor Jorge já pregou muito sobre isso, que é o que resiste. 1 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 2, isso, verso 8, a Bíblia diz assim, ó: e então será revelado, do 7 em diante, ó, porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. A Bíblia diz que o mistério da injustiça já opera, só tem um que está resistindo até que do meio seja tirado, e esse é o Espírito Santo que está na noiva. Amém. Está em mim e em você. Ele dizia, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então só tem um que está segurando o juízo sobre essa terra. Sabe qual que é esse? Aquele que são taxados como os fanáticos, que não precisa tudo isso, que Deus só quer teu coração. Eu disse esses dias para o pastor, digo, se uma pessoa diz que Deus só quer o coração e entregou o coração para Cristo, o profeta diz, a sala de controle está no coração. Se ele entra na sala de controle, teu corpo todo obedece a palavra. Amém. Se a pessoa diz que deu o coração para Cristo e não obedece a palavra, tem coisa errada, tem outra pessoa na sala de comando, na sala de controle, guiando esse barco aqui. Mas se Jesus entra no meu coração com todas as minhas falhas, eu vou me esforçar para viver a palavra. E aí você vê que Abraão, que também era amigo de Deus, Tiago disse, estava intercedendo ali, por causa que existia um Ló, como existe muitos parentes nossos por aí que olharam o brilho de Sodoma, Sodoma moderna, porque Jesus disse que nos últimos dias seria como nos dias de Sodoma. Ló olhou e disse assim, olha, parece um jardim de Deus, eu vou para lá, ficar aqui com Abraão está muito difícil. E foi para lá, mas Ló só não morreu com o juízo que caiu em Sodoma por causa de Abraão. Porque Abraão, que era amigo de Deus, é difícil às vezes caminhar nesse caminho, às vezes tem que caminhar meio solitário, às vezes tem que sofrer, tem que chorar um pouco, ser rejeitado, é difícil você caminhar por aqui, mas um dia o próprio Deus desceu e visitou Abraão. Amém. Deus nunca foi em Sodoma visitar Ló. Você sabia disso? Foi 2 anjos lá, porque Deus é misericordioso, mas Deus foi lá onde Abraão estava separado e visitou Abraão. Agora Ló estava lá no meio e Abraão começou, Senhor, porque ele é amigo, ele não faz nada sem revelar aos seus amigos. Ele chegou e disse a Abraão, sabe de uma coisa, eu vou destruir Sodoma. Mas Abraão, ele tinha um coração que era moldado por Deus. E ele começou a dizer, mas e agora? Tem gente lá que o Ló está lá. Um dia ele tinha salvado o Ló, foi numa guerra, nem sabia guerrear com os soldados e lutou contra 5 reis e salvou o Ló. E agora o Ló ia ser destruído pelo próprio Deus lá em Sodoma. Sabe de uma coisa, às vezes você olha, meu Deus, mas ainda meu parente não veio. Ah, mas fulano não veio, meu amigo não veio, eu estou chamando, não. Olha, continua intercedendo que Deus está ali ainda. Ele estava lá com Abraão. Abraão do lado e ele dizia assim, Senhor, mas se tiver 50, se tiver 50 eu não destruo. Mas e se tiver 40, ele sabia que não tinha nem 10 lá. E se tiver 40, se tiver 40 eu não destruo. Mas e se tiver, Gênesis 18, e se tiver 30? Não, se tiver 30 anos, Senhor, não fique zangado comigo, não se ire comigo, mas e se tiver 20? Porque ele tinha o Ló lá dentro, ele tinha sentimento por aquele Ló, que era seu parente, que tinha ido para lá, que tinha sido iludido pelo brilho de Sodoma, como muitas pessoas estão sendo iludidas pelo brilho desse mundo, chamado evangélico, gospel. Mas Deus não está no meio dessa bagunça, porque ainda que Pedro disse que Ló era justo, ele só saiu de lá por causa de Abraão. Eu vou ler isso aqui para nós encerrar. Porque ele estava lá e ele não concordava com o pecado de Sodoma, e mesmo assim ele ficava lá e não falava nada. Nunca se levantou e pregou contra aquela cidade, dizendo, olha, se vocês não se converter, vocês vão morrer. Não, pode vir, Deus só quer teu coração, dê dinheiro para a igreja, Deus vai prosperar a tua vida. Prosperar para quê se esse mundo vai queimar?
Mas se Deus te prosperar a minha vida e a tua vida, amém. Nós também não negamos prosperidade, não é isso. Mas eles estão pregando salvação? Não, prosperidade, porque o povo quer prosperar. A era é uma era de prosperidade, de correr atrás de dinheiro. Enquanto isso, o diabo vai iludindo as pessoas dentro da igreja. E Deus está visitando o seu povo separado da igreja lá. Ele está aqueles povinhos que estão no caminho difícil, onde não tem muita visita não, mas um dia o próprio Deus desceu. E aí ele disse assim, se tiver 10, Senhor. Se tiver 10 eu não vou queimar. Mas não tinha 10. Aí Deus deixou e Abraão ficou lá com o coração pesado. Mas sabe de uma coisa? Quem é amigo de Deus, irmão, Deus não esquece da tua oração. Deus não esquece da oração tua, não. Ele não esquece da minha oração, você pelo teu parente, porque lá em Atos 16, porque a Bíblia tem que concordar, Paulo disse para o centurião romano, ele disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Por isso que a prostituta Raabe creu e a casa dela toda foi salva, a família dela toda foi lá. Por isso que Noé creu, a Bíblia olhou e disse que Noé, Deus viu justiça em Noé e a família dele toda foi salva. Que a Bíblia é perfeita. E então, quando os anjos foram lá e Ló recebe os anjos e tenta defender e o povo quer pegar os anjos lá e ele disse, se apresse daqui porque o fogo vai pegar. No capítulo 19 de Gênesis, eu já li isso aqui para vocês, vamos ler novamente. Versículo 29, a Bíblia diz assim, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Ainda que Pedro chamou ele de justo, Deus só tirou ele de lá porque Abraão intercedeu por ele. Mas sabe de uma coisa? Abraão era amigo de Deus. Abraão foi justificado pelas obras. Era difícil fazer? Não, olha, tem que matar teu filho. Deus não vai pedir para você matar teu filho, não é isso. Mas tem coisa que é difícil. Tem coisa que a gente tem que passar por cima. Tem coisa que a gente tem que abrir mão. Eu digo isso, irmão. E Deus, Ele quer que nós olhar se nós realmente estamos firmados naquilo que professamos. E então você vai dizer, agora eu sei. Porque você foi fazer o que eu te pedi, eu sei que você crê em mim. Não precisa matar teu filho, pode deixar. Tinha um cordeirinho lá. Olha, Deus não vai pedir para você matar teu filho, porque Ele proveu um cordeiro para mim e para você. Ele proveu o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre Ele toda a nossa mancha e a nossa culpa. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será condenado. Mas aquele que não crê nele já está condenado, João disse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você ir um pouquinho para frente do capítulo 3 de João, ele diz assim, mas aquele que não crê, já está condenado. Então, o que Deus ofereceu para mim e para você? Foi vida eterna. Por que nós vivemos assim, andamos assim, parece que é diferente de todo mundo? E por que nós agimos dessa maneira? Porque um dia eu encontrei com o Todo-Poderoso. Eu me tornei amigo dele e eu disse, Senhor... irmão, eu queria parar, mas... Eu gosto daquela escrava, sabe? Aquela escrava que foi liberta por Jesus Cristo, por um homem que comprou a carta de liberdade dela. Ela estava sendo vendida como escrava. E todo mundo oferecia um preço. Olha, o diabo já tinha dado um preço em cima de mim e de você, e eu e você não tínhamos condições de pagar esse preço. Mas um dia chegou um homem e todo mundo dava um valor, e vale tanto, eu dou tanto e nada, e quem dá mais? E um dia chegou um homem no meio, olhando aquela escrava sendo vendida, e disse, eu dou tanto, um valor muito alto. Ninguém tinha coragem de pagar aquilo por aquela mulher. E ela disse assim, ele disse assim, não, os outros olharam, você está ficando doido, essa mulher não vale tudo isso. Pode levar, é tua, eu não quero. Aí o que estava vendendo entregou para ele, pegou o dinheiro, ele foi lá, abriu as algemas dela, soltou e virou as costas para ir embora. Ela saiu correndo atrás dele, mas onde é que o senhor vai? Porque o senhor me comprou e eu tenho que servir o senhor agora como escravo. Ele disse, não, eu comprei a tua liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser da tua vida. Não, mas eu tenho que... Não, você é livre, eu comprei a tua liberdade. Não foi isso que Jesus fez comigo e com você? Amém. E aí ela olhou assim, eu era aquele escravo. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Porque se tem uma coisa que Deus respeita é o livre-arbítrio. Você pode escolher. Ele libertou, só que aí ela disse assim, então eu posso escolher? Pode.
a minha escolha é essa. Eu quero servir o Senhor pro resto da minha vida, porque eu nunca encontrei um Senhor tão bom igual você. A minha vida será para o Senhor agora, até o último dia da minha vida. Essa é a minha decisão. Eu vou ser agora sua serva, porque eu nunca encontrei um Senhor tão bom. Sabe de uma coisa? Eu disse a mesma coisa. Ele foi, eu olhei e disse, eu estou liberto? Sim! Eu disse, então eu quero servir o Senhor até o último dia da minha vida. Eu nunca encontrei um Senhor tão bom como o Senhor. Amém? Deus abençoe.